Hoje eu quero que você respire fundo por um instante e se permita estar totalmente presente aqui. Talvez o dia tenha sido cheio. Talvez seu corpo esteja cansado. Talvez sua mente esteja acelerada com preocupações. Mas agora, neste momento, eu quero que você descanse, porque a palavra que vamos compartilhar hoje é como um abraço do próprio Deus, uma garantia de que você não precisa viver com medo, pois Ele cuida de cada passo que você dá. E quando eu digo cada passo, não me refiro apenas aos grandes momentos da vida, mas também aos pequenos. A ida ao mercado, a visita a um amigo, a caminhada até a igreja, o gesto de levantar-se da cama pela manhã. Sim, Ele está lá, sempre. Na juventude, a vida parece um campo aberto, cheio de possibilidades. Corremos, arriscamos, mudamos de rumo de forma quase instintiva. Mas, conforme os anos passam, a caminhada vai mudando. Os passos se tornam mais cautelosos, a estrada mais silenciosa e a consciência da fragilidade humana mais evidente. E é aí que muitas vezes o medo se aproxima. Talvez você já tenha sentido esse medo. Medo de não ter saúde suficiente para cuidar de si mesmo. Medo de ser um peso para a família. Medo da solidão, especialmente à noite. Medo do que pode acontecer amanhã. O medo, quando não é colocado diante de Deus, começa a nos impedir de viver plenamente. Ele tira o brilho das coisas simples, rouba a paz e nos faz esquecer que a vida não está em nossas mãos, mas nas mãos do Senhor. E é aqui que entra a promessa que vai nortear toda essa mensagem. No Salmo 37, 23-24, está escrito: O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Essa imagem é poderosa. Pense comigo. Quando uma criança está aprendendo a andar, ela tropeça muitas vezes. Mas, se está de mãos dadas com o pai ou com a mãe, mesmo que perca, o equilíbrio não cai no chão, é sustentada e colocada de volta de pé. Assim é com Deus e conosco. Não importa a idade, não importa a fase da vida. Seus passos estão seguros porque é Ele quem os firma. E o mais impressionante é que essa promessa não expira com o tempo. Deus não diz: firmarei os seus passos até certa idade, e depois você terá que se virar. Não, Ele caminha conosco em cada estação da vida, menos da juventude à velhice. Lembro-me de uma senhora que conheci na igreja, Dona Lourdes. Ela tinha 82 anos e vivia sozinha desde que o marido havia partido. Anos antes, um dia, perguntei como ela conseguia lidar com a solidão sem se deixar abater. Ela me disse algo que nunca esqueci, meu filho. Eu nunca estou sozinha. Todas as manhãs quando acordo, digo: Bom dia, Senhor. Vamos caminhar juntos hoje? E Ele sempre responde no meu coração: Vamos. Dona Lourdes entendia que os passos dela eram acompanhados, e essa consciência transformava completamente a forma como ela vivia. Talvez você não perceba, mas também já experimentou esse cuidado muitas vezes. Quantos livramentos você teve sem nem saber? Quantas vezes um atraso que parecia incômodo acabou evitando um problema maior? Quantas vezes uma mudança inesperada de planos te colocou no lugar certo? Na oração, meu amigo, minha amiga, essa é a prova viva de que Deus está atento a cada detalhe da sua jornada. E mesmo quando o caminho parece difícil, Ele está lá, segurando sua mão. O medo do futuro é como uma sombra parece grande, mas não tem poder real quando a luz da presença de Deus brilha. E essa luz não é fraca, não oscila, não se apaga com o tempo. Pelo contrário, quanto mais caminhamos com Ele, mais essa luz se torna intensa e segura. Hoje, eu quero que você, ao ouvir esta mensagem, tome uma decisão no seu coração. Trocar a ansiedade pela confiança,
e o medo pela certeza de que você está sendo guiado ou guiada pelo Criador. Ao longo desta reflexão, nós vamos meditar em 3 passagens bíblicas poderosas que vão fortalecer essa convicção, que Deus cuida, sustenta e direciona os seus passos. Não importa a fase da vida. E no final, vamos orar juntos, pedindo que todo medo seja dissipado pela paz que só Ele pode dar. Então, fique comigo até o fim. Esta não é apenas mais uma mensagem, menos é um convite para viver sem medo, sabendo que você nunca dá um passo sozinho ou sozinha. Primeira passagem bíblica, Salmo 121, 2:7-8. Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Quando lemos essa promessa, precisamos entender que ela não foi escrita para um momento isolado da vida, mas como uma verdade permanente, aplicável em todas as fases, inclusive na terceira idade. E aqui já está um ponto precioso. A proteção de Deus não se esgota com o tempo. Ela não diminui porque envelhecemos. Ao contrário, ela se torna ainda mais evidente nos dias em que a nossa força já não é mais a mesma, mas a fidelidade do Senhor permanece intacta. O Salmo 121 é conhecido como um cântico de romagem ou cântico dos degraus. Era entoado pelos israelitas que subiam até Jerusalém para as festas religiosas, caminhando por estradas íngremes e muitas vezes perigosas. Essas viagens não eram simples passeios. Imagine longas jornadas a pé, sob sol forte, enfrentando calor, poeira, terrenos acidentados e ainda correndo o risco de encontrar assaltantes pelo caminho. Era nesses contextos que o salmista declarava: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Ou seja, do início ao fim da jornada, a presença protetora de Deus era constante. Hoje, talvez você não esteja subindo uma estrada para Jerusalém, mas a vida também é feita de caminhadas, idas e vindas, que exigem cuidado e força para quem está na terceira idade. Cada saída de casa é, de certa forma, uma jornada que carrega suas próprias preocupações. A ida ao médico para exames de rotina, a viagem para visitar um filho ou neto, a caminhada até a igreja para o culto de domingo, a simples ida ao mercado ou à farmácia. Quantas vezes, antes do ser, Voca já penso, será que vai dar tudo certo? Quantas vezes já pediu em silêncio, Senhor, me acompanha hoje? Pois saiba que essa promessa responde a esse clamor. Ela nos assegura que Deus não apenas nos vê, mas vai junto conosco. Mas note algo muito importante. O versículo não diz que o Senhor guardará apenas o corpo, mas guardará a tua alma. Isso significa que Ele cuida da parte mais profunda e essencial de quem somos menos a mente. O Espírito, o cuidado de Deus, vai além da prevenção de acidentes ou perigos físicos. Ele protege o coração contra o desespero, a mente contra o medo paralisante e a fé contra a dúvida que nos afasta dele. Exemplo real de vida. Conheci Dona Elza, uma senhora de 74 anos, viúva há mais de uma década. Certa vez, ela me contou que, todas as manhãs, antes de abrir a porta de casa, fazia uma oração curta: Senhor, guarda a minha saída e a minha entrada hoje. Ela dizia que isso não era apenas um pedido, mas uma lembrança para si mesma, de que não estava saindo sozinha. E havia dias em que, segundo ela, sentia claramente que tinha sido poupada de algo pior. Um ônibus atrasado que evitou que ela estivesse num acidente, uma mudança de rota que a fez encontrar alguém precisando de ajuda, uma porta fechada que mais tarde se revelou proteção. Aplicação prática dessa promessa. Antes de sair de casa, ore conscientemente, não como quem repete palavras por costume, mas como quem conversa com um amigo fiel. Diga: Senhor,
Estou saindo agora, mas sei que tu estás comigo. Agradeça. Reconheça que cada retorno seguro é motivo de gratidão. Entenda que guardar não significa ausência de desafios. Significa que, mesmo nos desafios, você não estará só e que Deus pode transformar situações difíceis em livramentos ocultos. Reflexão profunda para o público 60+. Na juventude, achamos que somos capazes de nos proteger sozinhos na maturidade. Percebemos que precisamos de mais cuidado. E na terceira idade, entendemos que a nossa maior segurança não vem de alarmes, fechaduras ou precauções humanas, mas do Deus que nunca cochila, nem dorme. Salmo 121:4. Essa consciência nos dá leveza para viver sem medo, sabendo que a vigilância de Deus é constante e perfeita. Perguntas para você refletir. Quantas vezes, ao olhar para trás, você percebeu que um atraso ou uma mudança de planos foi, na verdade, um cuidado de Deus? Você tem o hábito de entregar conscientemente a Deus cada saída e cada entrada do seu dia. Como sua vida mudaria se, em vez de começar cada atividade com preocupação, você começasse com uma oração de entrega? Desafio da semana. Durante os próximos 7 dias, recite o Salmo 121, 7-8 todas as vezes que sair de casa. Faca de Zoam. Exercício de fé e percepção. E ao voltar, anote em um caderno algo que tenha acontecido e que você reconheça como cuidado divino. Esse hábito vai fortalecer sua confiança na presença constante de Deus. E lembre-se, não importa para onde vá, nem quanto tempo dure a caminhada, menos o Senhor guarda a sua saída e a sua entrada, hoje e para sempre. Segunda passagem bíblica, Isaías 46:4. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, eu serei o mesmo. Eu os sustentarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Poucas promessas na Bíblia falam tão diretamente ao coração de quem já percorreu um longo caminho na vida como esta. Ela é, ao mesmo tempo, um lembrete e uma declaração de amor. Deus não muda com um tempo. As estações passam. As forças físicas diminuem. O corpo envelhece. Mas o caráter e a fidelidade do Senhor permanecem exatamente os mesmos. Essa passagem foi escrita para um povo que, muitas vezes, duvidava do cuidado de Deus quando as circunstâncias se tornavam difíceis. O Senhor então fala com ternura e autoridade. Eu os fiz. Eu os lavar. Eu os sustentarei. Eu os salvarei. É como se ele dissesse: eu comecei a boa obra na sua vida e vou continuar até o fim. Pense por um momento na vida como uma longa jornada. Lá atrás, no início, quando você era jovem, Deus já estava presente, menos mesmo que você não o percebesse. Ele esteve lá nos dias de alegria, nas vitórias, nos encontros que marcaram sua história. Ele também esteve lá nos dias de perda, quando lágrimas silenciosas molharam o travesseiro. E agora, na terceira idade, essa promessa ganha um peso ainda maior, porque não se trata apenas de olhar para trás e ver a mão de Deus no passado. Trata-se de olhar para o futuro e saber que Ele continuará sustentando até o último passo. Que significa sustentar, segundo essa promessa? Sustentar emocionalmente. Dar paz quando o coração está aflito. Sustentar fisicamente. Dar forças para o corpo enfrentar cada dia. Sustentar espiritualmente. Renovar a fé quando as dúvidas tentam se instalar. História inspiradora. Dona Maria, aos 71 anos, é um exemplo vivo dessa promessa. Viúva há mais de 20 anos. Ela passou por momentos de escassez financeira, problemas de saúde e a partida de 2 filhos queridos. Ainda assim, todos os dias ela repete:
Deus me fez, Deus me leva, Deus me sustenta e Deus me salva. Ela diz que essa frase é como um remédio que toma pela manhã e à noite. Mesmo com dores no corpo, ela encontra forças para visitar vizinhos, orar com quem precisa e manter um sorriso sereno no rosto. Essa confiança não vem de um otimismo superficial, mas de décadas experimentando na prática o cuidado do Senhor. Aplicação para o dia a dia do público 60+. Reconheça a constância de Deus. As pessoas mudam, as circunstâncias mudam, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Relembre-se de como Ele já te sustentou. Faça uma lista mental ou escrita de momentos em que a provisão de Deus foi clara. Confie que o futuro está seguro. A velhice não é sinal de abandono divino, mas uma fase em que o cuidado do Senhor se torna ainda mais visível. Reflexão profunda à medida que envelhecemos. É natural sentir medo de perder a autonomia, de depender de outros, de enfrentar doenças, mas Isaías 46:4 nos lembra que a verdadeira segurança não está na nossa independência física, mas na dependência de Deus. Ele não nos vê como um fardo, pelo contrário, Ele nos carrega. Você já percebeu que, nos momentos em que se sentiu mais fraco ou fraca, foi quando mais experimentou o sustento de Deus? Como essa promessa muda a forma como você enxerga o envelhecimento? Que lembranças da fidelidade de Deus você pode usar para alimentar sua fé no presente? Prática espiritual sugerida durante esta semana. Todas as vezes que senti o peso das responsabilidades ou limitações da idade, repita em voz alta: o Senhor me sustenta, me leva e me salva. Sinta essas palavras ganhando vida no seu coração. Terceira passagem bíblica. Mateus 6:34. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus durante o famoso Sermão do Monte. Naquela ocasião, ele falava para um povo que, assim como nós, carregava preocupações diárias menos com comida, roupa, sustento, segurança. Ele não estava ignorando os desafios da vida, mas estava ensinando um novo jeito de lidar com eles. Viver um dia de cada vez, confiando no cuidado de Deus. Quando Jesus diz, basta a cada dia o seu próprio mal, Ele está nos lembrando de algo que esquecemos com facilidade. Grande parte do peso que sentimos não vem do que está acontecendo agora, mas do que imaginamos que pode acontecer amanhã. E aqui está a verdade: muitas dessas preocupações nunca se concretizam. Pense um pouco. Quantas noites mal dormidas você já teve por antecipar problemas que, no fim, não aconteceram? Quantas vezes o medo de ir se roubou a alegria do momento presente? Com a idade, a tendência é que essas preocupações aumentem, especialmente relacionadas à saúde, à família e ao futuro financeiro. Mas Jesus nos convida a colocar essas cargas nas mãos de Deus e nos concentrar no hoje. Não significa descuido ou falta de planejamento, mas sim a sabedoria de viver plenamente o dia que temos agora. História ilustrativa. Seu Roberto, aos 72 anos, vivia aflito com a possibilidade de precisar de uma cirurgia. Ele se angustiava diariamente, pensando no pós-operatório, nos custos, nas dores. Um dia, ouvindo um estudo bíblico sobre Mateus 6:34, decidiu fazer um exercício. Toda vez que começasse a pensar no futuro com ansiedade, ele diria para si mesmo: hoje não é dia de resolver isso. Hoje é dia de viver. Curiosamente, algumas semanas depois, ao refazer exames, descobriu que o problema havia diminuído e a cirurgia já não era necessária. Ele me disse: passei semanas sofrendo por algo que nunca aconteceu. Aprendi que, se tivesse confiado desde o início,
teria poupado muito do meu coração. Aplicação para a terceira idade. Com a saúde, há consultas e exames que geram medo. Mas a ansiedade não antecipa soluções. Ela apenas rouba a paz. Entregue cada passo do tratamento a Deus. Com a família, preocupações com filhos e netos são naturais. Mas lembre-se, Deus os ama mais do que você e pode cuidar deles de formas que você não pode. Com o futuro, planeje, sim, mas não viva como se o amanhã fosse mais importante do que o hoje. O segredo espiritual aqui é a entrega diária. Quando acordamos, podemos dizer: Senhor, obrigado pelo hoje. Eu coloco o amanhã nas tuas mãos. Exemplo bíblico. Pense no povo de Israel no deserto. Quando Deus enviava o maná todos os dias, eles não podiam estocar para o dia seguinte, exceto antes do sábado. Era um exercício diário de confiança, acreditar que Deus proveria novamente amanhã. Mateus 6:34 é, em essência, o mesmo convite, menos confiar que o Deus que cuidou hoje vai cuidar amanhã também. Reflexão profunda. Ansiedade é como um ladrão silencioso que entra pela porta da preocupação e leva embora a nossa paz. Na terceira idade, ela muitas vezes se disfarça de prevenção ou cautela, mas no fundo é medo de perder o controle. Mateus 6:34 nos liberta, lembrando que nunca tivemos controle total e está tudo bem, porque Deus tem prática sugerida durante esta semana. Escolha um momento do dia para agradecer pelo presente, sem pedir nada sobre o futuro. Ao final, recite em voz alta: basta cada dia o seu próprio mal. O amanhã está seguro nas mãos do Senhor. Perguntas para reflexão. O que você tem carregado hoje que pertence ao amanhã? Como sua vida mudaria se você aprendesse a descansar mais na provisão diária de Deus? Existe algo concreto que você pode entregar a Ele hoje para aliviar seu coração? Viver um dia de cada vez não é viver sem sonhos, mas viver com a certeza de que o amanhã será cuidado pelo mesmo Deus que está com você agora. E essa é a chave para uma vida mais leve, mais grata e mais cheia de paz. Menos especialmente nesta fase da vida, quando cada dia é um presente precioso. Parte 5 menos conclusão e oração. Final, meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta reflexão, onde percorremos 3 passagens bíblicas preciosas: Salmo 121, 7-8, Isaías 46:4 e Mateus 6:34. Cada uma delas nos revelou um aspecto do cuidado de Deus, sua proteção constante, seu sustento fiel e seu convite para descansar no hoje. Se há algo que quero que você leve consigo depois deste momento, de que a palavra de Deus não é apenas um livro antigo, mas uma carta viva e atual, escrita para você, hoje, na sua fase da vida, com suas dores, seus desafios e também com suas alegrias. Talvez, enquanto ouvia cada parte, você tenha lembrado de momentos específicos da sua história. Menos situações em que sentiu medo, solidão ou incerteza. Mas que, olhando agora, percebe que Deus esteve ali o tempo todo. Ele estava quando você atravessou o vale da perda. Ele estava quando a saúde vacilou. Ele estava quando as finanças apertaram. E Ele está aqui, neste exato instante, falando ao seu coração: não tema, eu cuido dos seus passos. Vivendo essa verdade no dia a dia, a vida, especialmente na terceira idade, pode trazer preocupações específicas, consultas médicas, limitações físicas, o medo de se tornar dependente, a saudade de pessoas que já partiram, mas junto com essas realidades, existe uma verdade que sustenta. Deus continua sendo Deus. Ele não é limitado pelo calendário. Não se cansa e não diminui seu amor por você com o passar dos anos.
Quero que você entenda algo muito importante. A velhice não é um tempo de espera passiva, mas um tempo de colheita e de testemunho. O mundo precisa ouvir suas histórias de fé, suas experiências de confiança, os milagres que você já viu. Cada ruga no seu rosto é uma marca de sobrevivência, um memorial vivo da fidelidade divina, um convite à entrega roja. Eu te convido a fazer algo muito simples e ao mesmo tempo transformador: entregar a Deus não apenas os grandes problemas, mas também as pequenas inquietações do dia a dia. Quando sentir que a ansiedade quer entrar, pare e fale em voz alta: Senhor, eu confio em Ti agora. O amanhã é Teu. Repita isso até que seu coração comece a se alinhar com essa verdade. Exemplo prático: conheci o Senhor Joaquim, 79 anos, que toda vez que ia dormir dizia: Senhor, eu te agradeço pelo dia de hoje.